Bem-vindo a mais uma aula do nosso curso Ciência e Covid-19, e hoje nós temos o prazer de apresentar a professora Eliana Wendland. Ela é minha colega do Departamento de Saúde Coletiva da Universidade Federal de Ciências da Saúde. Então, muito obrigado por aceitar apresentar essa aula, Eliana. Ayrton, é um prazer, então, estar aqui hoje, né, e poder falar um pouquinho sobre testes diagnósticos, que é o que nós temos trabalhado junto aos estudos epidemiológicos nacionais que nós temos desenvolvido, não com Covid, óbvio, mas com outros vírus. Bom, nós vamos começar, então, hoje falando um pouco sobre os testes para infecção de Covid-19. Esses testes têm gerado muita polêmica, são testes novos, e a nossa ideia hoje é tentar elucidar um pouquinho os tipos de testes existentes, conversar um pouco sobre a finalidade desses diferentes testes, o material biológico a ser coletado e as possíveis falhas que esses testes apresentam. Existem diferentes testes que podem ser usados para detectar a infecção, como testes de amplificação de ácidos nucleicos, mais conhecidos como NAT, testes sorológicos, sequenciamento viral e cultura viral. Os testes de amplificação de ácidos nucleicos são os testes que detectam sequências do RNA viral com genes específicos. Os que estão sendo atualmente utilizados são os genes N, E, S, I, R, R, D, R, P, através de uma técnica que é o RT-PCR, ou PCR Real Time, que é a técnica mais comum e pode ser utilizada tanto em indivíduos assintomáticos como em indivíduos sintomáticos. Ele é um teste que vai identificar, então, o vírus através de amplificação de ácidos nucleicos, no caso, o RNA. Deve ser feito em laboratório com cabines de segurança NB2, ou seja, são cabines que têm filtros adicionais de exaustão. São laboratórios com especificação para trabalhar com vírus. Esses testes de PCR são os testes, então, mais adequados para a gente identificar os indivíduos que têm infecção ativa por Covid-19. Outro tipo de teste que existe são os testes sorológicos. O teste sorológico, ele identifica anticorpos. Então, o método mais utilizado é o método de ELISA, ou também chamado de ensaio de imunoabsorção enzimática, que são testes imunoenzimáticos que vão detectar anticorpos específicos contra o vírus. Claro que, como a gente já está falando, é preciso que o indivíduo, então, entre em contato com o vírus para que o organismo produza anticorpos, para daí sim o teste identificar esses anticorpos, IgM, IgG ou IgA. Essa identificação de anticorpos, essa produção de anticorpos, ela começa a acontecer entre o 17º e o 21º dia após o contato com o vírus. Então, como vocês podem perceber, ele não é um teste útil para identificar uma infecção viral ativa. Ele é um teste que pode ser utilizado numa avaliação retrospectiva da epidemia, mas não se nós queremos identificar indivíduos com infecção ativa para medidas de isolamento, por exemplo. Se nós queremos identificar esses indivíduos com infecção ativa visando isolamento, nós devemos fazer um RT-PCR. Outro problema que esses testes sorológicos podem apresentar é o que nós chamamos de reatividade cruzada com outros tipos de coronavírus. Ou seja, se o indivíduo tem um outro tipo de coronavírus, esse teste vai dar positivo, mesmo não sendo Covid-19. Outra técnica que nós temos também é o sequenciamento viral. Ele pode ser uma técnica usado para confirmação da infecção por ocasião de resultados discordantes. Então, ele consta no protocolo da Organização Mundial de Saúde, em casos bem específicos, onde o mesmo indivíduo fez diferentes testes de PCR com resultados discordantes. Aí pode ser feito esse sequenciamento de uma parte do vírus para tentar identificar se realmente o indivíduo tem
ou não tem a infecção por Covid-19. Ele também é usado para identificar mutações no genoma viral e entender a disseminação do vírus nas populações. Qual é o problema dele? Ele é um teste de alto custo e de baixa disponibilidade. Ele não é um teste para ser feito na rotina diagnóstica. Só para vocês entenderem, em termos epidemiológicos, ele pode ser usado em situações como essa, onde nós vamos ter aqui, né, o sequenciamento viral está se distribuindo ao longo do planeta. Claro que esse é um teste muito interessante em termos epidemiológicos para ver a distribuição do vírus, mas ele é um teste pouco útil para diagnóstico no dia a dia. A cultura viral é outro teste possível de ser feito, mas ela não é recomendado em procedimentos de diagnóstico de rotina. Qual o material biológico que nós podemos usar para realizar todos esses testes? Então, nós podemos coletar material biológico tanto do trato respiratório superior quanto do trato respiratório inferior. Superior, o mais comum e o que está sendo mais utilizado são swabs de nasofaringe ou lavagem orofaringe em pacientes ambulatoriais. Do trato respiratório inferior, escarro ou aspirado endotraqueal ou lavagem broncoalveolar em pacientes com doença respiratória. Aí aqui a gente está falando basicamente para pacientes que estão em respirador, para pacientes que estão em UTI. O que se faz para pacientes que não estão entubados em UTI é o swab de nasofaringe. Outros locais potenciais para coleta do vírus também são o soro e as fezes. No entanto, apesar do vírus já ter sido identificado nas fezes, ainda não se sabe a transmissão viral ou o tempo em que esse vírus fica viável nas fezes. A urina também é outro material biológico possível de ser utilizado, mas ainda não se conhece as condições na atual epidemia de Covid. Esses testes, esses resultados, são resultados que foram feitos, né, em epidemias anteriores, na epidemia de Covid anterior que existiu. As condições de coleta. Então, nas condições de coleta, o interessante é que essas amostras fossem armazenadas de 2 a 8 graus. E que fosse usado preferencialmente um meio próprio para detecção viral, como o meio VTM. Aqui são dois problemas que a gente tem, porque a gente sabe das condições, por exemplo, do nosso país, que é muito difícil a gente manter amostras entre 2 e 8 graus, principalmente em cidades menores, durante o transporte. E também nós sabemos que esse meio específico para detecção viral é um meio que não está disponível em ampla escala. Então, nós temos que a detecção aqui no Brasil está sendo feita, a coleta desse material biológico está sendo feita com o uso de soro fisiológico. Todas essas variáveis, elas podem impactar, inclusive, na sensibilidade e na especificidade destes testes que estão sendo feitos. Eu acho que a mensagem que eu gostaria de deixar para todos é que a melhor estratégia para diminuir a velocidade de transmissão do vírus, do ponto de vista de testagem, é a detecção precoce através de técnicas como a RT-PCR, com isolamento dos casos positivos a partir dessa testagem. E a mensagem para todos, então, fique isolado fisicamente, mas mantenha-se conectado social e emocionalmente. Fique bem e todos ficaremos bem. Agora, eu estou aberta para perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta, por favor. Bom, inicialmente, muito obrigado pela exposição, Eliana, e foi muito esclarecedor. E a gente tem visto que os países que tiveram melhor desempenho na epidemia foram aqueles que testaram a maior parte dos seus pacientes, das pessoas com potencial risco de ter o Covid-19. Como é que está isso no Brasil?
Na verdade, o Brasil, hoje em dia, ele está fazendo testagem somente para casos graves, para casos internados, por diferentes motivos. Um deles não é tanto a dificuldade de nós termos pessoal e laboratórios capacitados para fazerem a técnica de RT-PCR, mas sim a disponibilidade de reagentes, de recursos para que seja executada essa técnica. Então, infelizmente, a gente está, até o momento, num caminho diferente do que foi feito na Coreia do Sul, por exemplo, onde foi feita essa estratégia de testagem em massa da população, e com isso eles tiveram excelentes resultados, com uma diminuição do tempo da curva epidêmica. Isso há sempre uma necessidade em qualquer estratégia de saúde pública, mas particularmente numa pandemia, de serem ações várias ações simultaneamente. Agora me faltou o termo para isso, mas lavar as mãos, evitar o contágio com pessoas que estão com sintomas respiratórios e isolamento físico, né? E o teste, que é o nosso assunto hoje. E a sensibilidade e especificidade, qual que é? Assim, todos esses testes são muito novos. Então, apesar de terem sido feitas validações internas desses testes pelos laboratórios que estão produzindo os kits, nós não temos muitos trabalhos publicados ainda falando de sensibilidade e especificidade dos testes para COVID-19. O que nós sabemos é que na verdade, o RT-PCR, ele é uma técnica boa, ele é uma técnica que tem uma sensibilidade alta para a detecção de outros tipos de vírus, mas especificamente do COVID-19, nós ainda não temos esses resultados. Então, ainda há necessidade de muito estudo sobre isso. Com certeza, né? Muitos estudos ainda precisam ser feitos para nós termos resultados de sensibilidade e especificidade comparando diferentes tipos de teste diagnósticos ou mesmo comparando a sorologia com o RT-PCR. No momento, o melhor teste que nós temos, pela experiência com outros testes, com outros tipos de vírus, é o RT-PCR. Oi, Eliana. Não, eu estava acompanhando o que ela estava falando, pensando aqui nessa questão dos reagentes, e uma crítica frequente à história de que se não faria mais sentido testar os assintomáticos do que quem já está grave, né? Os pacientes graves, enfim. Uhum. Agora há pouco a gente conversou com a professora Beatriz, que sinalizou que talvez esses testes não sejam tão adequados assim para detectar em paciente assintomático. Você tem alguma coisa em relação a isso? Você leu alguma coisa em relação a isso? Sim, não. Inclusive, assim, nas recomendações da OMS, ela recomenda o RT-PCR para detecção em indivíduos assintomáticos. Como eu disse, esse é o teste que vai funcionar, vai detectar em assintomáticos ou sintomáticos. O problema é a sorologia. A sorologia eu só vou detectar em pacientes sintomáticos que já tiveram contato com o vírus depois de 17, 20 dias. Então, a sorologia não. Eu poderia usar a sorologia que foi utilizado na Coreia do Sul, não só para indivíduos sintomáticos, mas para indivíduos assintomáticos que foram contatos de indivíduos com sintomas, para detectar a doença nesses indivíduos assintomáticos com contato com os sintomáticos. Claro que a gente também tem ouvido relatos e tem sido publicado relatos de pessoas que realizaram vários PCRs antes de ter um resultado positivo. Por isso que na recomendação
da Organização Mundial da Saúde, tem lá que se eu fizer um PCR, 2 PCRs, mas eu tenho uma forte suspeita clínica, eu poderia aí sim passar para um teste de sequenciamento. No entanto, a gente sabe que fazer isso no nosso país, nas nossas condições, é absolutamente inviável. Nós não estamos nem fazendo RT-PCR, quanto mais sequenciamento. E uma outra coisa que me ocorreu aqui, o PCR, o sequenciamento, acredito que seja bastante específico, né? Mas o quão sensível ele é, e no caso da sorologia, se já tem estudos falando de sensibilidade e especificidade para esse caso do coronavírus. Não tem nenhum estudo ainda falando de sensibilidade, especificidade para o caso específico do coronavírus. A sorologia ela vai detectar, né, IgG, IgM e IgA, que tem uma aparição, digamos, tardia no soro. Ele é um teste mais rápido de ser feito, mas ele funciona mais como uma memória das pessoas que já tiveram contato com o coronavírus, não as pessoas que têm contato com o coronavírus nesse momento. Mas, como eu disse para vocês, apesar da gente não ter estudos sobre sensibilidade, especificidade, comparação, a gente ainda o RT-PCR é o melhor exame que nós temos no momento. Bom, eu acho que esse é um dos temas mais importantes para monitorar essa pandemia no mundo, e principalmente o fato de ter muito não documentados, né? Indivíduos que podem estar infectados como carreadores e nem sabem, né? Tu tens alguma sugestão de como melhorar esse conhecimento dos indivíduos infectados e assintomáticos? Isso só será resolvido com o aumento da testagem na população. A gente sabe que o COVID-19, pelas características dele, características clínicas e características de transmissibilidade, que ele pode ser transmitido mesmo de pessoas que não estão com sintomas, isso torna muito difícil o controle da infecção. Então, a testagem tem aparecido como uma grande estratégia de contenção dessa infecção. Vários estudos e vários grupos no mundo inteiro estão estudando não só qual a melhor terapia para o tratamento do COVID-19, mas também estão testando técnicas moleculares, técnicas imunes, para que possamos entender um pouquinho melhor como funciona, então, a imunidade associada ao COVID-19, essa infecção, e quais são os melhores testes para a gente fazer e em que momento ele deve ser feito. Hoje eu vi um assunto que me chamou a atenção, que está sendo estudado a vacina do BCG para a tuberculose como uma estratégia de aumentar a imunidade do indivíduo que tenha COVID-19. Não sei se tu chegasse a ver alguma coisa nisso. Não, ainda não vi nada sobre isso. É que tem muita coisa saindo todos os dias, né? Hoje saiu um artigo bem interessante no BMJ Open, do Julian Pito, falando sobre a estratégia de testagem em massa e a importância que isso teria, então, na contenção da epidemia de Covid-19. Então, a gente está vivenciando uma época que eu acho que sempre deve ser reforçado a importância da ciência para combater o Covid-19. Até o nome que demoramos até achar o nome do curso é Ciência e Covid-19, e a importância da análise crítica de evidências durante uma pandemia. Queria que tu comentasse um pouco sobre isso, Eliana. Eu acho que isso é muito importante, porque à medida que a epidemia avança, que o número de casos de morte aumenta, nós temos ondas de medo e ondas de histeria, quase por dizer, e isso leva as pessoas e até os mesmos cientistas, às vezes, a proporem muitos
muitos tratamentos e muitas ações que não são embasadas na ciência. Então, muita gente está propondo o uso indiscriminado de cloroquina, muita gente está propondo o uso indiscriminado de testagem, por exemplo, com sorologia, que são estratégias que não vão nos ajudar nesse momento, ou que não estão comprovadas e que terão realmente um benefício para a contenção da epidemia, ou para a diminuição do número de casos, ou para a diminuição do número de mortes. Então, é importante que nós nos mantenhamos calmos e racionais nesse momento, para que a gente não cause um dano ainda maior do que a própria infecção. Então, isso sempre a gente tem que ter um balanço entre o dano, o risco que a gente está correndo com as terapias que a gente está propondo, e o ganho que a gente vai ter com essas ações que nós estamos propondo. Por isso é cada vez mais importante a gente fazer uma análise crítica do que existe de evidências no momento. Essas evidências estão saindo a cada dia. Isso está em tempo real, né? Hoje em dia a gente tem uma epidemia em tempo real, é a primeira epidemia que existe com informações e com evidências em tempo real, e é preciso que a gente use isso, que os gestores usem isso na tomada de decisão. Muito bom, muito obrigado, Eliana. E depois eu gostaria que tu disponibilizasse algum artigo de referência sobre esse tema para que os acadêmicos e também os profissionais de saúde que tenham interesse sobre isso possam acessar. Tá, não, com certeza eu vou te passar os artigos que serviram de referência para a aula, né, que é basicamente o artigo da Organização Mundial de Saúde, de testagem, e o artigo que fala sobre, então, a testagem usando sorologia para SARS-CoV. Muito obrigado. Prazer foi meu.